Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e nesse vídeo segue a parte 2 da planilha da amostragem casual simples para inventário florestal, tá? Então vamos dar seguimento aqui à nossa planilha, tá pessoal? Seguinte, importante, quem não assistiu a parte 1, tá? Vou deixar aqui em algum canto da tela. Vai lá, assiste a parte 1, porque é o passo a passo da gente chegar aqui nessa planilha que estamos agora, tá? Então vamos lá. A gente chegou, certo? Na primeira parte até aqui, ó, achar o volume com fator de forma, tá bom? Então agora a gente vai dar continuidade. Vamos lá. Eu vou, pessoal, a partir de agora, eu vou separar, certo? Esse lado, né, aqui do fator de forma para ficar organizado, né? Então venho aqui, ó, colocar. Pera aí, pessoal. Como eu estava usando aqui a barra dupla, eu vou colocar aqui a barra dupla, tá? Então vem aqui, ó, estilo da linha dupla. Então vou aqui de novo. Só um momento. Se não ficar tudo igual, pronto, tá? Se não ficar igualzinho, pessoal, tem um toque e fico agoniado. Vamos lá, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a soma do volume por parcelas, tá? Então, o que é que a gente faz? Deixa eu puxar aqui um pouco para a lateral. Vamos lá, o que é que a gente vai fazer? Eu vou escrever aqui em cima, certo? Soma do volume por parcelas ou unidades amostrais, né? Depende da nomenclatura que você gosta de chamar. Então vou clicar aqui em cima para copiar essa formatação e vou clicar aqui, tá? Para ficar organizado. Então aqui embaixo a gente vai colocar, olha lá, parcela e aqui do outro lado soma entre parênteses volume, tá? Em metros cúbicos. Pronto. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Preste atenção, tá? Agora vão vir umas fórmulas, certo? Umas fórmulas para a gente compilar a quantidade de parcelas que a gente utilizou, tá bom? Que a gente vai utilizar, na verdade. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? A gente vai usar aqui, pessoal, a função se e a função único. Eu vou primeiro utilizar a função único para a gente ter um entendimento mais fácil. Depois a gente inclui a função se dentro da função único, tá? Então vamos lá. Igual, colocar aqui, olha só. Único. Se você não colocar o acento no U, a fórmula não aparece. Então coloca o acento no U, tab, tá? Aí ele pergunta aqui qual é a matriz. O que é que a gente vai fazer? Eu vou olhar aqui, ó, a coluna em que eu coloquei o input das parcelas, tá? Então, no caso aqui foi a coluna C. Então, eu vou vir aqui na minha fórmula, tá? Vou colocar, olha só, nessa minha planilha aqui, o input das parcelas começou na C3, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, C maiúsculo 3, dois pontos. Por que esses dois pontos? Porque é da C3 até a C, então o dois pontos ele vai entender que é uma matriz, ou seja, um intervalo de dados que a gente está colocando aqui em nossa planilha. Então, como a gente estava usando aqui a quantidade até C10.000, eu vou colocar até a C10.000, tá bom? E aí, vou continuar aqui a fórmula. Então, ponto vírgula, certo? E aí vocês vão colocar falso, tab, ponto e vírgula, falso, tab, tá? Não vou explicar aqui porque esse falso e verdadeiro não nesse vídeo, porque senão vai tomar muito tempo. Mas enfim, é isso. Aí aperta Enter. Então, o que aconteceu aqui? O que foi que a gente fez? Olha só. São 15 parcelas, tá? Então, olha só, você vê que aqui, ó, ele me deu as 15 parcelas. Só que vocês prestem atenção que tem um zero aqui.
Então, o que é esse zero? Porque ele entende que as células vazias do meu intervalo, ele coloca o valor zero. Tá? Então, nós não queremos esse zero, nós queremos tirar esse zero. E é aí que vem a função se. O que é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, eu vou copiar essa fórmula, tá? E vou dar sem o igual, porque o igual a gente vai colocar lá na frente. Vou dar o Ctrl C. E aí, pessoal, a gente vai vir aqui novamente, certo? No número 1. A gente vai vir aqui, ó, agora depois do igual, e vai colocar a fórmula se. Então, ó, se tab, vou dar o Ctrl V na fórmula que eu fiz, tá? Ó, Ctrl C, desculpa, Ctrl V. Então, se essa fórmula, certo? O resultado dessa fórmula for igual a zero, certo? O que é que eu estou dizendo aqui para a função se? Ó, se o resultado dessa fórmula, certo? Ele tiver zero, o que é que você vai fazer? Ponto e vírgula. Vai deixar vazio, tá? Ou seja, abre parêntese, abre aspas, fecha aspas. Tá bom? Ponto e vírgula. E se não for? Aí você vai utilizar essa função aqui que nós escrevemos, tá bom? Então, vou vir aqui no final, cliquei no final, fecha parênteses da fórmula e dá o OK. Então, você vê aqui ó, que já sumiu o zero, tá bom? Então, a fórmula fica assim, ó. Se vocês quiserem dar uma pausa aí no vídeo e se tiver alguma dúvida, eu sei que é um pouco complicado, mas dá uma pausa no vídeo aí vocês vão conseguir. Tá bom? Então, é basicamente isso. Então, agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar lá no início. Vocês lembram que eu falei que ia deixar essa célula aqui automatizada? Então, é justamente o que a gente vai fazer agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, certo? Vou dar o igual. E eu vou utilizar a fórmula contar números. E vou dar tab, tá? Qual vai ser a minha coluna de entrada? Vai ser essa coluna aqui, ó, tá? A coluna N, ok? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui maiúsculo N, certo? O início, né, da numeração está na linha 3. Então, vamos lá. N3, dois pontos até a N. Cara, eu não vou botar 10.000 porque é o seguinte, dificilmente você vai fazer um RAF com 10.000 parcelas. RAF é o relatório de atividades florestais, tá? Que no caso, o inventário florestal é o coração desse procedimento administrativo que eu falei aqui agora. Só curiosidade. Então vamos lá. N3, eu vou colocar aqui, cara, até 1.000. Mas 1.000 parcelas também é um inventário gigantesco. Eu nunca fiz inventário com 1.000 parcelas, tá? Em vegetação nativa. Mas, tá aqui. Vou colocar até 1.000, tá? Fecha parênteses, dá o Enter. Então, você vê aqui que ele já contou sozinho, tá? Então, da próxima vez, você não vai precisar colocar a quantidade de parcelas que você fez. Tá bom? Então isso aqui vai ficar automatizado e você vai preencher só isso aqui. Se você não sabe o que eu estou falando, volta no vídeo parte 1, porque eu expliquei isso aqui no vídeo parte 1. Então vamos continuar a partir daqui, tá? Então vamos lá. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos somar o volume de todas as árvores, de todos os indivíduos, certo? Sem diferenciação de fuste ou indivíduo. No caso aqui a gente vai somar cada uma dessas ramificações aqui que geraram volume, certo? Que estejam dentro da parcela 1, depois que estejam dentro da parcela 2, parcela 3, assim por diante. Então, o que é que a gente vai fazer? Da mesma maneira que eu expliquei a confecção dessa fórmula aqui, eu vou explicar também a confecção dessa outra fórmula, que é o soma 6, que a gente vai utilizar, certo? E depois nós vamos colocar uma função se dentro da função soma 6. Então, vamos lá. Igual, soma 6, certo? Tem também, pessoal, a função soma se. Qual a diferença da soma se para a soma 6? A soma se, a gente consegue fazer a nossa fórmula somar um conjunto de dados com apenas um critério ou uma condição. Já o soma 6 não, a gente consegue utilizar
mais de um critério ou uma condição. Então vamos usar aqui o soma 6, tá? Soma 6, tab. Vamos lá. Qual é o intervalo da soma? O intervalo da soma é esse intervalo aqui. Ou seja, eu quero somar, certo? Todos os volumes que estão na parcela 1. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, a coluna L, certo? L maiúsculo, 2 pontos, 3. Por que 3? Porque está começando a partir da linha 3, tá? Opa, desculpa. L3, 2 pontos, até a L, 10.000, tá? Até a L, 10.000. E aí, pessoal, uma coisa importante. Aqui a gente vai precisar bloquear com o F4, tanto a linha como a coluna. Por quê? Porque essa fórmula aqui a gente vai arrastar. Então, se a gente arrasta sem bloquear essas células, vai dar ruim, vai dar errado, tá? Isso eu já expliquei no vídeo anterior também. Então, vamos seguir em frente. Bloqueei, certo? Então, o que acontece agora? Ponto e vírgula, né? Ele vai pedir agora o segundo intervalo do critério que eu quero fazer a soma. Então, qual é o segundo intervalo que eu quero aqui? É a coluna C, certo? A coluna C. Por quê? Porque aqui que está a numeração da parcela. Então, o que é que a fórmula vai entender? Ela vai entender o seguinte: todos os volumes, certo, que estão dentro da parcela 1, ele vai ser somado. Então, o que é que a gente vai fazer agora? 2 pontos, C3, certo? Desculpa, ponto e vírgula, C3, 2 pontos, C10.000. Tá? Então, da mesma forma, a gente vai aqui, ó, apertar F4, cifrão antes e cifrão depois da letra, e F4. Tá bom? E depois ponto e vírgula. Ponto e vírgula, aí ele vai me pedir o critério. O que é o critério? É essa célula aqui, ó. Ou seja, a célula N1. Por que a célula N1? Justamente porque ele está... Eu estou falando aqui para a minha fórmula o seguinte. Ô, fórmula, presta atenção. Tudo que tiver com esse número aqui, dentro desse intervalo de critérios, eu quero que você faça a soma nessa coluna. Você entendeu, fórmula? Aí a fórmula vai dizer entendi. Aí você vai dar o enter. Então, tá aqui, ó. Se a gente somar, certo? Esses volumes aqui na parcela 1, certo? Na parcela 1 vai dar exatamente essa volumetria, tá? Isso aqui a gente vai fazer para os demais, certo? Mas o que acontece? Vocês lembram que eu falei a vocês que nós iríamos deixar essa fórmula aqui automatizada. Essa fórmula não, desculpa, essa planilha toda automatizada. Então, eu não quero que quando a gente colocar um próximo inventário, por exemplo, com 20 parcelas, você tenha que vir aqui e puxar até 20. Não, vai ficar tudo automático. Vai ficar automático, entendeu? Então, o que é que você vai fazer? Certo? Se eu puxar aqui até lá embaixo, ó, aqui vai ficar 0, tá? E eu não quero isso, vou dar o Ctrl Z. Então, o que é que eu vou fazer agora? Depois do igual aqui, ó, eu vou colocar se, tab. Essa célula aqui, se ela for igual a vazio, 2 pontos, deixe vazio. Se não for, coloque essa fórmula aqui que nós fizemos agora, tá bom? Fecha parêntese, parênteses, ok. Clico aqui em cima dela, da fórmula, certo? Na célula O3, venho aqui em cima, na nomenclatura, coloco 2 pontos, O10.000, Enter. Pessoal, eu explico bem direitinho isso aqui no vídeo parte 1. Então, se você está voando, volta no vídeo parte 1. Certo? Enter, preencher para baixo. Então, veja. Então, se aqui eu tiver, sei lá, quatro parcelas, vai ficar preenchido só até aqui. Se eu tiver 100 parcelas, vai preencher até 100 parcelas. Você não vai tocar nisso aqui, entendeu? Não vai tocar nisso aqui. Então essa planilha vai ficar muito boa, e vocês vão poder usar aí
na vida profissional de vocês. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Solta o telefone, para de olhar suas mensagens, que eu sei que você está olhando. E presta atenção aqui na aula, tá? Então vamos dividir novamente. Pronto, vamos dividir. Agora, pessoal, a gente vai fazer a amostragem casual simples propriamente dita. Então vou escrever aqui. Amostragem casual simples. Tá? Vou vir aqui, vou pegar a formatação, vou usar essa formatação. Então vamos lá. Vou puxar um pouquinho aqui mais para o lado. Então o que é que a gente vai fazer agora, pessoal? Primeira coisa que a gente vai calcular é o fator de correção, tá? Então vou colocar aqui, ó. Fator de correção. O que é esse fator de correção? É um indicativo para saber se a nossa população ela é finita ou infinita. Ou seja, normalmente quando dentro de uma população você analisa amostras que há repetição, certo? Essa população ela tende a ser infinita e caso contrário ela tende a ser finita. Então tem uma formulazinha estatística que deixa essa subjeção objetiva, tá? Que é o quê? Que é justamente o fator de correção. E como esse fator de correção ele é calculado? Ele é calculado assim, igual, tá? Tem duas formas de se calcular. A primeira é o seguinte, 1 menos nzinho, quem é nzinho? É o número de parcelas alocadas, dividido por nzão. Quem é nzão? É o número de parcelas cabíveis na população, tá? Enter. Então, essa é uma forma de calcular. E qual é a outra forma? Vou até colocar aqui embaixo, mas tanto faz, vocês podem utilizar qualquer um. É igual, abre parênteses, nzão menos nzinho, fecha parênteses, dividido por nzão. Dá exatamente a mesma coisa, tá bom? Então vocês podem fazer de uma forma ou de outra. Então, o que acontece? O que acontece? Se esse resultado aqui ele for maior ou igual a 0,98, essa população ela é infinita. Caso contrário, ou seja, se essa população ela for inferior a 0,98, essa população ela é considerada finita, tá? Então, eu vou fazer uma formulazinha aqui do lado, só para quando a gente bater o olho, fica fácil de identificar. Fórmula se, certo? Se. Veja que a gente usa muito essa fórmula, né? Então, se essa célula aqui, S3, né, que é onde está o nosso fator de correção, ele for maior ou igual a 0,98, opa, 0,98, certo? Se ele for maior ou igual a 0,98, 2 pontos. Vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui infinita, certo? Sempre que você for escrever, pessoal, qualquer coisa, você tem que colocar entre aspas, tá? Dentro das fórmulas, senão a fórmula ela não entende. E se não for? Aí você coloca finita, tá? Fecha parênteses, enter. Então, ó, como esse resultado ele deu inferior a 0,98, nós vamos colocar o nome aqui finita, tá? Essa é uma população finita. Ela não é uma população infinita. E isso aqui é de fundamental importância lá na frente, tá? Tem gente que não utiliza o fator de correção, diz que é besteira, mas quando a gente vai calcular o inventário, dá problema se você não utilizar o fator de correção lá na variância da média, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então vamos lá. A partir de agora a gente vai calcular as estimativas, tá bom? A primeira estimativa aqui é a média. Média. Tá? Então, vamos lá. A média, pessoal, é uma tendência central dos dados que nós estamos analisando. Então, quais são esses dados? Volume, tá? Nesse nosso caso aqui, volume. Você pode utilizar outros parâmetros? Pode, como por exemplo, área basal, altura, mas depende do inventário que você
está se propondo a fazer. Normalmente, para inventários florestais voltados à autorização de supressão de vegetação, os órgãos ambientais, eles pedem, eles solicitam que o parâmetro estudado nessa amostragem seja qual? Seja o volume, tá? Então, por isso que eu estou ensinando aqui para vocês o volume. Então, vamos lá. Olha só, na primeira parcela, o volume foi esse aqui. Eu vou reduzir aqui, pessoal, vou arredondar para não ficar tão grande aqui esse resultado, tá? Então, vou colocar aqui, ó, tentar centralizar tudo. Pronto. Então, na primeira parcela, o volume foi 0,28, na segunda 0,83. Então, veja que tem uma certa variação, tá? Tem uma certa variação. Então, o que é a média? A média é o somatório de tudo isso aqui dividido pela quantidade de parcelas, certo? Que nós estamos analisando. Então, veja. Então, veja o seguinte. A média, ela é uma tendência o ponto central da nossa amostragem, tá? Então, como é que a gente calcula aqui a média? A gente vai calcular o seguinte: igual média, certo? Tem que colocar o acento, ME, o E com acento, e aí já vai aparecer aqui, ó. Você aperta Tab. Qual é o intervalo que nós queremos calcular a média? É esse intervalo aqui, né? Na coluna O. Então, vamos lá. O3, dois pontos, até a O 10.000, certo? Fecha parênteses. Isso aqui, pessoal, novamente, 10.000 é muito, tá? Então vou colocar até 1.000 aqui, porque dificilmente a gente vai fazer 1.000 parcelas. Mas, vamos lá, deixar aqui até O 1.000, certo? Então tá, essa aqui é a nossa média, 0,54. Vamos só verificar aqui, ó. Né? Eu grifei, né? Eu circulei esse intervalo aqui e olha aqui embaixo a média, 0,54, tá? Então, média é isso. Segunda estimativa, qual é? É a variância, né? Pelo menos eu faço nessa ordem. Enfim, dependendo do autor, dependendo do livro, ó, tem vários livros aqui que eu indico para vocês. Esse livro aqui é muito bom, Inventários Florestais, né? Planejamento e Execução, gosto muito dele, do Sanqueta. Tem esse outro livro aqui também, ó, Amostragem e Inventário Florestal. Então, dependendo do livro, eles colocam essas estimativas aqui em uma ordem um pouco diferente, mas segue a regra. Esse livrinho aqui também é muito bom, certo? Aprendi muito com ele, do Soares. Então, enfim, vamos lá. A próxima estimativa que eu utilizo é a variância. O que é a variância? Ela expressa a variação de determinada característica, no nosso caso o volume, em relação à média, tá bom? Então, como é que a gente calcula a variância? Eu vou colocar aqui, ó. Variância amostral. Por que eu estou colocando aqui variância amostral? Pelo seguinte, tá? Vou te mostrar aqui a vocês. Tem a fórmula da variância, mas como nós estamos utilizando aqui o Excel, vamos utilizar a fórmula que o Excel já traz pronta pra gente. Que é o quê? Igual variância, aí aqui, ó, pessoal. Tem essa var.a e var.p, certo? A gente tem que utilizar o var.a. Por quê? Porque essa aqui é a variância amostral. A variância .p é a variância populacional e nós não estamos fazendo um censo, nós não sabemos a variância da população, nós só sabemos a variância da amostra, que é o que? São as parcelas que nós fizemos. Então, ó, var.a, que é a variância amostral. Tab de que, pessoal? Desse intervalo aqui também, ó, certo? Da soma dos volumes por parcela. Então, O3, dois pontos, O 1.000. Fecha parênteses. Isso aí, tá? Essa aqui é a nossa variância. Depois, vamos calcular o que? O desvio padrão, tá? Então, o que é o desvio padrão? O desvio padrão, ele também é uma medida de variabilidade, tá? Que indica quanto que os dados eles variaram em relação à média, ok? Então, como é que a gente vai calcular o desvio padrão? Então,
a gente vai utilizar novamente a fórmula aqui que o Excel nos traz, que é o quê? E aí, novamente, a gente vai ter que utilizar o desvio padrão ponto A, que é o quê? Que é o amostral, tá? O desvio padrão populacional nós não utilizamos nesse caso aqui, porque a gente não conhece o desvio padrão da população. A gente só conhece o desvio padrão da amostra, tá? Novamente, O 3, 2 pontos, O 1000, tá? Fecha parênteses. Beleza, é isso aí. Depois, o que é que a gente vai calcular? O coeficiente de variação, tá? O que é o coeficiente? Deixa eu só ajeitar aqui. Espera aí, foi demais. Enfim. O que é o coeficiente de variação? É uma medida, certo, de variabilidade relativa. Ou seja, é a porcentagem em que os nossos dados eles estão variando, certo? Então vamos lá. O coeficiente de variação ele é calculado, certo? Pelo seguinte, é o desvio padrão, certo? Dividido pela média vezes 100. Por quê? Porque está em porcentagem. Então, o que acontece? É igual ao desvio padrão dividido pela média, certo? Dividido pela média vezes 100. Então, esse dado aqui, ele variou 46%. A gente pode fazer o seguinte também, não colocar vezes 100, certo? E vir aqui na célula e clicar em porcentagem, tá? Dá certo também. Pode até colocar duas casas decimais, enfim. Então, nosso coeficiente de variação é esse, 46,22%. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Depois a gente tem que calcular o quê? A variância da média. A variância da média. Que, pessoal, nada mais é do que uma determinação da precisão da média em que estimamos, tá bom? Então, a variância amostral calcula a variância da amostra. A variância da média, como o próprio nome já diz, calcula a precisão da média que foi calculada, tá? Então, como é que a gente calcula a variância da média? Aí aqui a gente vai utilizar o seguinte. Existe a variância da média para populações finitas e a variância da média para populações infinitas. Que é justamente aqui onde há aquela complicação que eu falei, tá? Então, se a pessoa não calcular corretamente isso aqui, vai acabar errando, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou tentar deixar aqui mais organizado. Vou fazer assim, tá? Para populações finitas e para populações infinitas. Então, o que é a variância da média para populações infinitas? É igual, certo? A variância amostral dividido por nzinho, tá? Quem é o nosso nzinho? Tá aqui, é 15. Tá? Então, essa é a variância para populações infinitas. Porém, a nossa amostragem, certo? Indicou que a nossa população é uma população finita. Então, a gente não pode utilizar essa variância da média aqui. A gente tem que fazer o quê? Tem que multiplicar isso aqui pelo fator de correção, tá? Então, ó, vou até copiar aqui, Ctrl C, ESC, Ctrl V, certo? Ctrl V, vezes fator de correção. Então, essa aqui é a variância da média correta do nosso inventário, tá? Então, vamos automatizar isso aqui. Vocês já viram que eu gosto de deixar as coisas automáticas, né? Então, vamos automatizar isso. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar até aqui embaixo, tá? Igual, vamos utilizar o quê? Novamente a função se. Se esse carinha aqui, ó, S3, ele for maior, certo? Ou igual 0,98, certo? 2 pontos. O que é que você vai fazer?
você vai somente dividir a variância amostral, certo? A variância amostral pelo nosso nzinho, tá bom? E se não for, você vai pegar a variância amostral dividido pelo nzinho, que é B6, vezes essa célula aqui, ó, S3, tá bom? Fecha parênteses e olha só. Olha só, tá vendo? Então tá automatizado. Vamos supor, depois eu vou dar um Ctrl Z, tá? Mas vamos supor que aqui é 0,99. Olha só. Ele já ficou igual à população finita. Por quê? Porque ele fez aqui o cálculo da população finita, tá certo? Aqui errou justamente porque eu fiz o cálculo da população infinita, tá? Então aqui ficou um número sem nexo. Mas a nossa fórmula aqui ela está ok. Então eu vou dar o Ctrl Z. Tá bom? Vou apagar isso aqui, deletar e vou jogar isso aqui para cá. Ó. Vou deletar aqui também. Tá bom? Então aqui a nossa fórmula ela já está funcional, ela já está automática. Então se a população for infinita, que vocês estão analisando, automaticamente isso aqui vai calcular como se a população fosse infinita. Como a população é finita, vai calcular a população finita, tá bom? Se eu errei aí alguma coisa de infinita, enfim. Mas eu acho que vocês entenderam. Se não entenderam, deixa nos comentários. Depois vamos calcular o quê? Vamos calcular o erro padrão da média. Tá? E, Eduardo, o que é o erro padrão na média? É a raiz da variância da média. Tá? É a raiz da variância da média. Então vamos lá. Igual raiz tab disso aqui. Tá? Então, esse é o nosso erro padrão da média, tá? Que é basicamente, pessoal, é a precisão do inventário em unidades estatísticas e não na unidade que nós estamos avaliando, que no caso é metro cúbico, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai calcular aqui ó, um carinha chamado T student, tá bom? Esse carinha aqui, eu vou gravar um vídeo só explicando a questão da tabela da normal, tá bom? Por enquanto, segue aqui o que eu vou fazer. Então, pessoal, tem várias formas de ser calculado isso aqui. Eu gosto de calcular dessa forma. Igual inv ponto t. Tem o iv.t normal e tem o iv.t esse BC. O que é esse BC? É o bicaudal. Por quê? Porque o gráfico da normal não tem como eu avançar sem pelo menos pincelar isso aqui. Mas eu vou gravar um vídeo explicando bem direitinho o que é isso aqui. Mas o gráfico da normal é aquele gráfico do sino invertido, certo? Então, esse gráfico, por ser uma normal, ele é simétrico, ou seja, o que tem de um lado tem do outro lado também. Então, quando a gente está estudando a probabilidade, certo, dessa quantidade de parcelas que a gente fez, ou seja, dessa nossa amostra representar uma população, e aí a gente pode estar trabalhando com 90%, que é o nosso caso, 95%, 99%, enfim, a porcentagem que a gente quiser, né, de probabilidade estatística desses dados representar a nossa população. Então, como esse gráfico ele é simétrico, ele tem duas caudas, uma cauda para um lado e uma cauda para o outro. Então, quando a gente está dizendo que a nossa probabilidade ela está em 90%, o que acontece? Eu estou dizendo que em 5% está nessa cauda de cá e 5% nessa cauda de cá. Então, a nossa fórmula aqui é uma fórmula bicaudal, certo? Eu poderia calcular com a fórmula do inv.t? Poderia também. Aí eu ia ter que fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Mas nesse caso, eu vou utilizar aqui ó, o inv.t.bc, que é o bicaudal. Tá? A gente clica aqui em cima, tab, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, 1 menos B5, quem é B5 é o nosso nível de probabilidade, tá bom? 2 pontos, aí aqui ó, deixa eu voltar.
Tá vendo? Eu coloquei a probabilidade. Qual é a probabilidade? 90%. Por que eu coloquei 1 menos 90%? Porque 1 representa 100%, certo? Menos B5, que é o que? 90%. Então, aqui ó, ele está... Opa, cliquei sem querer. Então, aqui ele está representando graficamente para a gente 90%. Só que, para o Excel, para a fórmula, essa célula aí, ela está 0,9. Tá? Por que 0,9? Porque 1 representa 100 e 0,9 representa 90. Então, como eu cliquei aqui, vim aqui em cima ó, e apertei porcentagem, ele apresenta graficamente para você 90%. Tá? Mas não é 90%. Não tem um número 90 aí. Se eu colocar 90 aqui, vai ficar 900%. Tá bom? Então, 1 menos B5, que é o nosso nível de probabilidade estatístico desse inventário, tá? Ponto e vírgula, aí ele pede o grau de liberdade. Quem é o grau de liberdade? É a quantidade de parcelas menos 1, tá? Se você não sabe o que é grau de liberdade, dá uma pesquisada aí. Eu vou explanar melhor ainda sobre isso, mas enfim. Grau de liberdade é a quantidade de parcelas que nós fizemos menos 1. Então, ó, B5 menos 1, tá? Fecha parênteses e dá OK. Então veja que o nosso T de student é 1,76131. Quer ver? Entra no Google aí, coloca tabela da distribuição normal T student e coloca e vê lá grau de liberdade 14. Para ver se não vai estar esse número aqui. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu sei que tá longo aí o vídeo, pessoal, mas segura as pontas. Segura as pontas. Ó, tabela T student. Então, veja só. Grau de liberdade 14 ao nível de probabilidade 90%. Tá vendo aqui, ó, 90%, bicaudal, ó, bicaudal, 90%. Ó, grau de liberdade GL, grau de liberdade 14, 1.761. Que foi que deu aqui no nosso? 1.761, tá? Então, só arredondando aqui, ó, 1.761, tá bom? Então, se não quiser arredondar, enfim, isso aqui também é só uma apresentação gráfica. Beleza? Então, vamos lá. Qual é o próximo passo? Agora a gente vai calcular o erro de amostragem absoluto. O que é o erro de amostragem absoluto? Agora sim, pessoal, a gente vai informar o erro em metros cúbicos, ou seja, na unidade em que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, o que é esse parâmetro aqui? Esse parâmetro nada mais é o T de student, certo? Multiplicado, cadê? Multiplicado pelo erro padrão da média, tá? Então, olha só. Isso aqui é o erro em metros cúbicos. Tá bom? Isso aqui é o erro em metros cúbicos. E agora a gente vai calcular o erro de amostragem relativo, que é esse erro representado em porcentagem. Que é justamente aqui que a gente vai informar lá o órgão ambiental, tá? Então vamos lá. Igual, certo? Igual o T de student vezes o erro padrão da média dividido pela média, tá? Então, esse resultado aqui, ele é em porcentagem, tá? Então, tem aquelas duas maneiras. Ou a gente vem aqui e aperta em porcentagem, tá? E aí vamos colocar aqui as casas depois da vírgula. Ou então, a gente não coloca em porcentagem, deixa geral mesmo aqui e multiplica por 100, tá? Coloca aqui entre parênteses, ó. Multiplica por 100, que vai dar exatamente a mesma coisa, né? Isso aqui vai ser em porcentagem, tá bom? Então, olha só. Esse inventário aqui, ele seria reprovado, tá? Por que ele seria reprovado? Porque
nós precisamos, né, a precisão requerida do inventário é de 20%. Então, o analista, ao receber esse inventário aqui, ia olhar e ia falar o seguinte: olha, seu inventário ele não atendeu aos critérios estatísticos estabelecidos, que é o quê? O erro que você me mandou, certo? O erro de amostragem, ele está acima do aceitável. Ele tem que estar abaixo de 20%. Em casos de inventário para matas, para florestas plantadas, esse erro ele ainda cai, né? Normalmente é exigido 10% de erro. Por quê? Porque a variação tanto de altura como de diâmetro para florestas plantadas, ela tende a ser menor. Isso faz com que o volume ele seja também mais padronizado, tá bom? Então, como o volume ele é mais padronizado, acontece que todas as estimativas elas ficam com a variabilidade menor. E isso causa um erro menor, tá? Então é isso, certo? Esse inventário aqui ele já seria reprovado. Qual seria a solução? A solução seria ir de novo a campo e colocar mais parcelas, tá? E fazer mais parcelas. Não tem jeito. Por isso que quando eu vou a campo, normalmente eu faço uma quantidade de parcelas bem grande, certo? Para não ter esse retrabalho de voltar a campo, porque mobilizar uma equipe novamente, o custo é muito elevado, tá? Então, pessoal, é isso, essa planilha, mas ela ainda não acabou. Eu ainda vou calcular mais duas coisas para vocês, mas vai ficar para um outro vídeo, parte 3, que será a suficiência amostral e depois o intervalo de confiança, tá bom? Que isso aí tem que ir no relatório também. Então, pessoal, basicamente isso. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixa nos comentários que vamos ter aí uma satisfação em respondê-los, tá bom? Abraço.